Excelência, estamos diante de institutos tratados pelo Código Civil, são derivações, ou a doutrina, melhor dizendo, encontra derivações do direito à posse a partir do direito à propriedade, embora seja uma doutrina minoritária, porque o próprio Código Civil separa a posse da propriedade. Diante do caso concreto, temos aqui situação de detenção a partir do particular. Tem o preenchimento aqui de um dos requisitos da uso capião extraordinária previsto no Código Civil, que é o requisito temporal de 15 anos. Muito embora aqui respondendo a alternativa A, é possível, ainda que não haja posse de imóvel público, haja vista a indisponibilidade destes, a defesa possessória contra terceiros. Esse é um entendimento sumular do STJ e a jurisprudência do STJ vem sedimentada nesse sentido. A empresa pública, no caso, há uma discussão se os bens das empresas públicas e sociedade de economia mista poderiam ou não ser usucapidos. Prevalece que se forem prestadoras de serviços públicos essenciais não poderia. Muito embora, nesse caso, por ser uma empresa pública prestadora de serviço público constante do próprio enunciado, seria possível essa intervenção no processo por parte da empresa. Quanto ao item C, para defender a sua posse. Quanto ao item C, não seria possível esse ajuizamento por parte de Miguel de uso capião em face da empresa pública por essas razões agora citadas. Haja vista entendimento do STF que empresas prestadoras de serviço público não podem ter os seus bens usucapidos, mas exerce Miguel tão somente uma detenção. Por não exercer posse, não pode fazer utilização das ações que são inerentes a esse instituto, como, por exemplo, a ação de reintegração de posse, ou até ações de manutenção da posse, interdito proibitório, etc. Existe também um enunciado sumular do STJ, aqui respondendo à alternativa D, em que, por ser mera detenção, essa utilização do imóvel em face do poder público ser mera detenção, não seria possível essa indenização pelas benfeitorias realizadas. Entendimento sumular do STJ. A posse é um direito real? Excelência, no Código Civil, a posse é tratada anteriormente aos direitos reais, de maneira que é possível afirmar que a posse, topologicamente falando, não é um direito real. O que é a posse? A posse é um desdobramento de algumas das funções inerentes à propriedade, embora não seja propriedade, em que o particular pode usar, gozar, dispor dessa coisa, muito embora, voltando a dizer, sem se caracterizar um direito real e, portanto, um direito de propriedade. É um instituto à parte. Defina para mim posse direta e indireta. Faça a diferenciação. Excelência, a posse direta é aquela detida pela pessoa que está em gozo do bem, com todas as utilizações inerentes à posse. A posse indireta é aquela pertencente ao proprietário, de maneira que é possível distinguir a posse, o jus possidendi, que é o direito de propriedade, do jus possessionis, que é o direito da posse. Seria o direito utilizado pelo possuidor indireto. Pelo possuidor direto, perdão, excelência. O candidato poderia diferenciar para mim os 3 tipos de ações possessórias? Excelência, a ação de reintegração, todas previstas no Código Civil, servem para aquelas hipóteses de esbulho em que toda a propriedade é retirada do seu proprietário ou possuidor. Ambos podem fazer uso desses institutos. A ação de manutenção da posse, que faz frente à eventual turbação em que se toma parte do imóvel da pessoa, ou interdito proibitório, que visa a sanar eventuais ameaças o livre uso desse direito garantido pelo Código Civil.
processo ele prevê um princípio que diz respeito a essas ações. O candidato poderia citar esse princípio? Vou dar um exemplo. Vamos supor que a situação seria de manutenção, mas o cidadão ele ajuiza uma ação que trata sobre o esbulho. Existe um erro nessa situação. Excelência, esse princípio ele deduz que é possível intercambiar entre as ações possessórias, no caso de erros formais quanto à interposição. Não me ocorre no momento o nome do princípio, mas é garantido tanto pelo Código de Processo Civil como pela doutrina majoritária esse intercâmbio entre as ações possessórias. Qual o fundamento? Por que o legislador possibilitou isso? Tendo em vista a garantia do direito do proprietário e do possuidor em defender a sua posse, o próprio direito à propriedade, à moradia garantida pela Constituição Federal e a similitude dos métodos, bem como a instrumentalidade das formas prevista no próprio Código de Processo Civil. Satisfeito. O tempo passou, você já tinha respondido tudo, comecei a sapecar a pergunta. Eu tô aqui, meu Deus, esse tempo não vai acabar mais não, Mas o tempo já tinha acabado, mas eu me sapequei umas 3 perguntinhas assim, um pouco mais enxutas, para ver o nível, o aprofundamento do tema mesmo, né? Mas, rapaz, o grau altíssimo de conhecimento. O professor Me lá, fugiu. pelo comentário, o princípio da fugibilidade. Meu Deus, tributário é osso. Foi. Recebi. Excelência, a denúncia espontânea é um instituto que está previsto expressamente no Código Tributário quando trata das infrações tributárias e serve para que se impeçam juros de mora em relação a aqueles tributos em que o sujeito se antecipa, está aqui o cerne do Instituto, o sujeito se antecipa na declaração e no pagamento desse tributo, de modo que antes de qualquer providência a ser tomada pelo fisco, seria isento esse sujeito passivo desses encargos moratórios. O STJ entende que a correção monetária incide sobre, ainda que se realize a denúncia espontânea. O requisito principal é justamente essa espontaneidade, essa antecedência do sujeito passivo em relação a ações do fisco. Quanto ao questionamento, quanto à letra B, via de regra, o parcelamento que suspende o crédito tributário, segundo o CTN, ele pode ser realizado de ofício ou por iniciativa do próprio sujeito passivo. Se por iniciativa do sujeito passivo, sem que tenha havido qualquer providência anterior por parte do fisco, não haveria impedimento para a utilização desse instituto da denúncia espontânea em prol de infrações cometidas, não em prol de infrações, mas em prol do sujeito que comete essas infrações tributárias. O Código Tributário Nacional expressamente dispõe acerca da impossibilidade desses benefícios da denúncia espontânea serem aplicadas para infrações meramente formais. No mesmo sentido, Ricardo Alexandre leciona que essas infrações meramente formais não seriam alcançadas pela denúncia espontânea. Apenas questões que envolvam o próprio tributo
bem como as multas, já que as multas tributárias também fazem parte do débito principal. Quanto ao questionamento D, se os tributos forem lançados por homologação, o lançamento por homologação é aquele em que o sujeito passivo tributário ele declara o valor a ser pago e paga o valor, posteriormente sendo chancelado ou não por parte do fisco com a devida homologação. Uma vez pago a destempo esses tributos, não seria possível a denunciação espontânea, justamente porque a própria declaração, segundo o STJ, constitui o crédito tributário, havendo, portanto, súmula do STJ nesse sentido, não podendo incidir no requisito negativo da denúncia espontânea, já que a declaração constitui o crédito e, em tese, haveria aí uma providência por parte do fisco. A denúncia espontânea exclui os juros de mora? Excelência, os juros de mora, sim. Entende o STJ, está previsto expressamente no Código Tributário Nacional, bem como as multas de mora, ou melhor dizendo, exclui os juros de mora, mas não excluem a atualização monetária, tampouco as multas moratórias. Vamos supor que o sujeito ele está inadimplente com tributos em relação ao fisco. E ao invés de pagar, ele pede o parcelamento. Pode haver a incidência da denúncia espontânea? Como o parcelamento ele ocorre após a constituição do crédito tributário, não seria possível... Vamos supor que o fisco não conhecia. Nesse caso, sim, Excelência. Porque o parcelamento ele pode ser aplicado tanto anteriormente a qualquer providência do fisco, quanto incidentalmente a um determinado processo administrativo tributário. Satisfeito. Rapaz, fiquei com dúvida numa coisa aqui, mas eu falo já. Começar pela letra D, né? É possível denunciação espontânea em tributos lançados por homologação, mas você falou, tá certo, aqui tem súmula, não é possível, porque não haveria aquela relação de custo-benefício, né? Porque, como você falou, se o sujeito ele declara o que deve o tributo, houve o lançamento, né? Então, quer dizer, o fisco já conhece. Ele já conhece tudo. Isso. E ele poderia tomar alguma... Que isso, você tá arrumando? Foi. Eu não estou aqui. Excelência, no tocante à carreira da advocacia pública, tem-se no artigo 132 da Constituição Federal a instituição da Procuradoria-Geral do Estado. Sobre o tema, o STF decidiu que, por ser uma carreira vinculada ao Poder Executivo, essa carreira não gozaria de alguns atributos próprios de carreiras como o MP e a própria magistratura, como a autonomia funcional, a própria inamovibilidade que decorre dessa autonomia das instituições, bem como a prerrogativa de foro. Então, o Supremo Tribunal tem decidido expressamente tanto em relação à posse ou porte de arma de fogo, quanto à prerrogativa por foro de função. Então, respondendo aqui a primeira alternativa,
A própria Constituição, ao tratar das competências privativas da União, atribui a ela a competência para legislar sobre direito penal e toda a decorrência a partir daí, o próprio porte de arma de fogo é tratado de maneira ampla no Estatuto do Desarmamento, de modo que não poderiam os estados conceder esse porte de arma de fogo sob pena de violação a essa norma geral estabelecida pela União. Quanto à prerrogativa de foro, também decidiu o STF que as hipóteses elencadas na Constituição Federal são taxativas, porque a prerrogativa de foro, que tem por escopo a proteção de determinado cargo público sobre influências externas e até para preservar a autonomia desses cargos, não permitem que sejam interpretadas restritivamente, justamente por ser uma benesse, embora não para o próprio servidor, mas para o cargo, como dito. Então, nesse sentido, lei estadual não poderia, ou Constituição estadual, se a própria Constituição estadual não pode ampliar a prerrogativa de foro, também não poderia fazer legislação estadual. Haja visto que o poder constituinte decorrente possui vinculação. Você está satisfeito acerca da primeira... Excelência, quanto ao ponto B, o Supremo Tribunal Federal decidiu que essa autorização judicial para inquéritos policiais ela é necessária, ela não necessária, mas ela pode ser prevista em determinada lei estadual e não ofenderia a Constituição da República. No presente caso, a Constituição do Estado do Paraná concedeu o foro por prerrogativa de função e foi ajuizado na ADI contra essa disposição da Constituição Estadual. Excelência, em que pese tenha sido concedido esse foro por prerrogativa de função, essa concessão é inconstitucional. E por ser inconstitucional, não haveria a necessidade dessa autorização judicial, ou melhor dizendo, Excelência, por ser inconstitucional, não haveria necessidade dessa autorização judicial para a instauração do inquérito. Vamos supor que determinado procurador do Estado do Paraná, você na qualidade de procurador do Estado do Paraná, está sendo processado e vai ser julgado com base no foro por prerrogativa de função. Esse foro por prerrogativa de função, ele impera, sim ou não? A ADI está correndo, está tramitando. Foi ajuizado uma ADI em face daquela disposição. O foro por prerrogativa de função. Enquanto não há a deliberação pela inconstitucionalidade, entende-se que esse foro de prerrogativa, ele impera. Mas precisei dar repergunta aí, né? Mas era isso mesmo. Você ficou meio... Mas quando eu... Porque eu fui pela linha de raciocínio, cara, que o STF já decidiu por isso, aí eu... Já decidiu. O que o espelho fala aqui, a parte principal é a seguinte, que o espelho não, mas que o STF decidiu e tem aqui no julgado, né? Diz que enquanto Excelência, a concessão de serviço público ou o serviço público em si está previsto na Constituição e ele pode ser realizado de maneira direta pela administração pública ou mediante concessão ou permissão. A concessão comum de serviço público é aquela em que uma pessoa jurídica de direito privado toma não a titularidade, mas o exercício de determinado serviço público em prol
do interesse público primário e do interesse público secundário. Quanto ao item B, estabelece a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, do STF e do STJ, que um ente público ele não poderia cobrar de concessionária de serviços públicos, em geral, a instalação de equipamentos de transmissão e distribuição de energia, porque esse serviço ele permanece de titularidade pública, como dito no item A, de modo que resta assentada essa impossibilidade. Quanto ao item C, a própria lei de concessões trata a lei 8.900 trata a lei de concessões e permissões, que existe a possibilidade da concessionária, por intermédio desse contrato, que usufrui ali um preço público, utilizar determinados meios extracontratuais para adquirir um melhor serviço para aquela comunidade em que atua. De modo que não há impossibilidade, já decidiu o STJ, de uma concessionária cobrar em face de outra concessionária, ainda que explore serviço público, pela utilização dessa faixa de domínio. Por outro lado, Excelência, quanto ao item D, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que nem o poder público pode cobrar de concessionária e tampouco o contrário pode ser realizado, justamente em face, não pode concessionária cobrar do poder público, de autarquia, justamente em face dos serviços públicos que são prestados, seja prestado para o poder público, seja o próprio poder público que presta diretamente, esse serviço público permanece com a titularidade ao poder público. Então, quanto ao item D, eu respondo pela impossibilidade dessa cobrança. Qual o fundamento das concessões? As concessões são contratos públicos e têm um fundamento na Constituição Pública, visando assegurar que esse serviço público ele seja adequado e contínuo, e o próprio poder público, em determinadas atividades, torna eficaz esse serviço. Perdão, Excelência, não entendi. As formas de concessão, classificação. A concessão ela pode se dar... pode ser concessão de serviço público, concessão de uso de serviço público, existe ainda a concessão patrocinada de serviço público, regida por lei própria, e concessão de serviço público com utilização de mão de obra. E para que haja uma concessão, quais são as formas de licitação? Excelência, com a alteração trazida pela Lei 14.133, a própria lei de concessão passou a ser permitido tanto a concorrência quanto o diálogo competitivo. Satisfeito? Faltou ainda 16 segundos, mas foi bom. Maravilha. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu achei muito bom essa relação que você trouxe ao falar sobre poder público cobrando de concessionária, concessionária cobrando de concessionária e concessionária cobrando do poder público, né? Porque são três situações distintas. Sim. Três situações, você acertou as três aí. Primeiro, nesse caso, qual foi a primeira mesmo? Constitucional, a concessionária não pode cobrar do seguro. Primeiro foi um ente público cobrando de concessionária. Isso, não pode. Se for de concessionária para concessionária, pode. Você faz muito bem isso aí. Me fugiu aquele artigo da Lei de Concessões que dá embasamento para essa alternativa C. Tem um artigo em específico. Teve um caso que até uma vez eu mandei pra você, eu até falei, irmão, isso aqui é muito bom pra cair, uma pegadinha e tal. Foi um caso envolvendo antenas.
Você falou, trouxe uma questão do município envolvendo, eu lembro disso aí, envolvendo a cobrança em relação à própria concessão e a cobrança em relação ao uso do solo. Aí a cobrança em relação à utilização do solo, acho que era essa expressão trazida no julgado, era possível enquanto que a... Isso, Uso e ocupação do solo, é possível. E não isso. tá aqui, mas muito bom também isso aí, viu? Você trouxe, é pra você ver que você trouxe e não esqueci até hoje. Eu tava esquecendo, mas assim, tava meio que vagando na minha mente. Então, assim, seriam 4 situações distintas, né? Sim, verdade. Você colocar junto essa aí do município que cobra taxas sobre o uso e ocupação do solo, o que seria possível, né? Então, seriam 4 situações distintas. A questão só aborda 3 situações, mas seriam até 4 situações distintas. Seria até uma questão boa de cair na prova discursiva agora, hein? É uma questão, viu? Uma ótima questão. Aí, eu perguntei sobre as classificações, né? Deixa eu ver aqui as classificações. São as PPPs, né? São as especiais, concessão especial, que são as PPPs, patrocinária administrativa, e a concessão comum, né? Que é a concessão preferida de obra e a propriamente dita. Mas foi perfeito aqui. E a concessão de uso? Ela não é prevista ou não faz parte dessa classificação, não? Não faz parte. Certo. Essa concessão, ela é um... Essa concessão aqui da